E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre potenciação e quem está me ajudando aqui é o nosso amigo, né, o Richard Feynman. Então aí, ó, já percebe que ele está bem mais alegre, né, um cara bem sorridente nessa foto. E simbora, né? Vamos lá começar aqui nossa aula de hoje. E olha só o que a gente tem aqui. A potenciação é um caso particular da multiplicação quando os números são iguais. Como assim, Davi? Me explica melhor, professor. Seguinte, vamos lembrar o seguinte do início, tá? A gente tem 3 mais 3 mais 3, ou seja, o 3 somando por ele mesmo 3 vezes. Isso pode ser representado por uma multiplicação, que é 3 vezes 3, ou seja, se for para entender a estrutura da multiplicação, significa o quê? Você vai pegar o 3 e vai somar ele 3 vezes, igual como era anteriormente. Então, 1, 2, 3, né? São 3 somando. Então, a gente pode chamar de 3 vezes 3. E para potência, o que significaria, então? Olha, eu tenho o 3 multiplicando pelo 3, ou seja, 2 vezes, né? Então, isso é a mesma coisa do que eu pegar o 3 e elevar a 2. 3 elevado a 2. O 2 a gente chama de expoente, tá? É o nosso expoente. Então, se eu pegar o 3 e elevar a 2, é a mesma coisa do que 3 vezes 3. Pronto, acabou. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou seja, o 4 somando por ele mesmo 4 vezes. Se eu quiser, eu posso representar isso como 4 vezes 4, né? E isso pode ser igual a 4 elevado a 2, porque, novamente, na multiplicação aqui do 4, eu tenho 4 duas vezes, então 4 elevado a 2. Então, é basicamente isso, potenciação, tá? Pra vocês poderem entender, no geral. E ela também tem outro detalhe, tá? Potenciação, ela nos ajuda em muito, porque imagina se você só multiplicasse, né? Vamos supor que fosse, sei lá, o 3 multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Seria gigante, né? Porém, a gente pode chamar só de 3 elevado a 10. Beleza? Vamos lá agora para as propriedades, que é o que importa aqui pra gente, tá bom? Então, a gente tem aqui o A elevado a N, né? Um A elevado a N. E isso é igual a N... isso é igual a A elevado a N mais N? Como assim? Vamos lá. A primeira propriedade é a seguinte. Se você estiver trabalhando com duas potências, sei lá, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, perceba que o 2, ele se repete, né? Detalhe, o 2 é o que a gente chama de base, tá? A gente tem a mesma base aqui, ó. Temos potências de mesma base. Então, toda vez que tiver a mesma base e elas estiverem multiplicando, você repete a base e soma os expoentes. Pronto, acabou. 2 elevado a 7. Fechou. E aqui na divisão, o que é que a gente faz? É uma coisa bem parecida, só que o contrário, né? Primeiro, a gente está vendo uma divisão de duas potências de mesma base. Então, sei lá, 3 elevado a 4, sei lá, dividido por 3 elevado a 2. Então, isso vai ser igual a repete a base, que é o 3, e faz o que com esses expoentes aqui, ó? Sempre o expoente de cima menos o expoente de baixo aqui, tá? Então, ficou 3 elevado a 4 menos 2, que é 3 elevado a 2. Acabou. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma potência, né, de base A, e ela está elevada a um expoente N. E aí, entre parênteses, tem um outro expoente do lado de fora. Toda vez que isso acontecer, você deve pegar a base, repetir ela, né, e os expoentes vão multiplicar. Na prática, né, eu tenho 4 elevado a 2, e do lado de fora eu tenho 3. Isso, então, é a mesma coisa do que 4 elevado a 2 vezes 3. Pronto, que vai ser 4 elevado a 6. Fechou. Então tá aí. Outra coisa interessante aqui, ó, lembra um pouco o chuveirinho, tá? Eu tenho duas potências que elas estão multiplicando dentro do parêntese, só que elas são duas potências de bases diferentes, tá? Bases diferentes. E agora o que é que eu faço? Porque antes tá beleza, estava tudo base igual, e agora se tiver base diferente e estiverem multiplicando, né? Primeiro que você não vai juntar o expoente delas duas, tá? Elas vão continuar separadas. Agora,
Como eu botei aqui para o lado de fora do parêntese um outro expoente, que é o expoente R, o que é que eu preciso fazer agora, né? O que eu tenho que fazer é pegar esse R e jogar ele para multiplicar por todos os expoentes que estão aqui. Então, multiplicar R por N e R por M. Pronto. Então, na prática, eu poderia ter um 2 elevado a 3 vezes um 3 elevado a 2, né? Isso aqui está elevado a 4, né? Do lado de fora do parêntese. Muito bem. Se eu quiser, então, reescrever, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 3 vezes 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 4. Pronto, acabou. Da mesma forma vai ser para divisão, tá? Então vai ficar assim, ó. A elevado a N vezes R sobre B elevado a N vezes R. Acabou. Entendeu? Então, eu quero que vocês lembrem-se desses detalhes, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo. É um vídeo rápido, tá? Um vídeo pequeno, então você pode voltar qualquer coisa para você entender melhor. E também tem os comentários que vocês podem falar. Vocês podem comentar, tirar dúvidas, fazer discussões aqui sobre o conteúdo para ajudar os seus estudos, tá bom? No quinto aqui, né? Nossa quinta propriedade, toda vez que um número for elevado a zero é igual a 1. Talvez pareça um pouco contra-intuitivo, né? A gente está acostumado a, pô, tem um zero, mas não deveria ser zero. Qualquer número elevado a zero não deveria ser zero. E eu vou explicar para vocês por que não é zero. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que para o A estar elevado a zero, ele teve que partir de alguma situação. Vamos supor que foi a seguinte situação, ó. O meu A, que pode ser qualquer número, ele estava elevado a 2, e ele estava sendo dividido por ele mesmo. Ou seja, A elevado a 2. Pela propriedade que a gente acabou de aprender, né? A gente não viu que o A, a gente repete a base, né? O A vai ser repetido, e a gente vai subtrair os dois expoentes, vai ser igual a A elevado a zero. Então percebam que o A elevado a zero é equivalente a dizer que eu estou dividindo dois números iguais. Por isso que A elevado a zero é igual a 1. Beleza? Por fim, qualquer número elevado a 1 é o próprio número, né? Então, sei lá, 240 elevado a 1 é 240, não tem o que fazer. Tudo bem? Certo. Outra coisa muito importante que a gente precisa saber aqui é que a potenciação ela também é utilizada na notação científica, tá? Conteúdo que vocês veem na física. E o que seria isso? Vamos supor que eu tenho aqui a distância, né? Tá aqui o meu Sol, lindo aqui, ó. Desenho o Sol, tá aqui a Terra. Olha aí, ó. Bom demais esse desenho, né? A distância do Sol até a Terra é aproximadamente, tá? 150 milhões de quilômetros. Mas vamos ser sinceros, é um pouco chato, né? Ter que ficar escrevendo números tão grandes. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu sei que essa é a distância, então eu posso reescrever isso da seguinte forma. 1,5 vezes 10 elevado... Aí olha só o que eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebam que até chegar aqui, ó, no 1,5, né? Como tem aqui, ó, 1,5, eu tive que pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, eu vou pegar o 10 e vou levar a 8. Isso vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. De forma de notação científica, tá? Na forma da notação científica vai ficar dessa forma. E é bem melhor, a gente consegue representar grandes números através da notação científica. Lembrando que na notação científica vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Sempre tem que ser um número antes da vírgula, tá? Você não pode botar, por exemplo, 15 vezes 10 elevado a 7, por exemplo. Não. Você tem que andar o máximo que você puder para ficar só um número, tá? Então, por isso que eu andei até ficar só 1,5. Belezinha? Então, notação científica é isso. Mas por que, Davi, sair daqui dá para voltar para isso aqui novamente, né? Porque 1,5 vezes 10 elevado a 8 vai voltar a ser o que era? Vai. Por quê? O que é o 10 elevado a 8? A gente tem que entender bem isso primeiro, tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento aqui de algumas operações. Você tem que saber, talvez, de qual o resultado. Então, 10 elevado a 8 é equivalente, tá? A quanto? Olha... Se a gente quer voltar, né, só supondo, se a gente quer voltar ao mesmo valor que a gente tinha anteriormente, que é o de 150, olha o detalhe, 150 milhões, né, de quilômetros, o que é que eu preciso fazer?
Eu preciso multiplicar o meu 1,5 pelo valor de 100 milhões. E aí você pode pegar se você quiser, tá? Se você pegar os 100 milhões e multiplicar por 1,5, como está aqui o valor, você vai voltar para esse resultado. Então, 10 elevado a 8 é igual a 100 milhões. Belezinha? Então tá aí para a aula de hoje, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Usem os comentários, como eu sempre falo, como se fosse uma forma de fórum, para vocês poderem discutir, tirar dúvidas. O que eu puder também, eu ajudo vocês. E a gente se vê agora na nossa próxima aula.